Olá pessoal, DDW Person, programa que vocês têm acompanhado e gostado, falando de personalidades aí, aqui da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Isso aí! Hoje nosso convidado é o Dr. Antônio Ricardo, médico, nefrologista clínico, abordagem também na parte emocional aí, com pós-graduado. E motivos vários nós convidamos aqui. Primeiro, um médico experiente, uma competência aí que ninguém nega isso, conhecido aí em toda a região, para não falar todo o estado. E também pelo título que ele recebeu aí da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Vou cumprimentar o Dr. Antônio Ricardo, uma satisfação muito grande. Antônio, aqui em DDW Person. Obrigado, João, do convite. É um prazer estar nesse seu programa, nessa disposição hoje em várias plataformas na mídia digital, de internet. E é um prazer, João. Estou muito feliz de ter me tornado cidadão bragantino e é um presente que Bragança me deu. Eu estou aqui há 25 anos, então estou muito feliz com esse título, João, de verdade. É isso aí, olha aí, doutor Antônio Ricardo. Bom, o título nós endossamos aí a população de Bragança que conferiu esse título ao doutor Antônio Ricardo, merecidamente. Antônio, eu queria aproveitar então a gente conversar sobre você, essa pessoa aí que todos conhecem, que tem um fácil, vamos dizer assim, contato com todos, porque essa empatia é muito importante em você, com todas as pessoas, e a fala fácil, agradável, todos gostam. E a gente queria puxar mais de você. Eu queria saber, Antônio, como começou seus estudos, primeiros estudos, e depois o caminhar na vida, chegando aí à medicina. Como é que começaram os seus estudos? Bom, João, eu nasci em São Paulo, né? Nasci na Zona Leste de São Paulo. Sim. Morava na Penha, minha mãe é professora e o meu pai trabalhava em banco. E a gente, classe média baixa. O meu avô tinha uma oficina mecânica, né? De automóveis, e era perto do Hospital São José do Brás. E na época existia o Dr. Luiz. O Dr. Luiz era dono do Hospital São José do Brás e ele tinha um Galaxy, né? E esse Galaxy ia lá para o meu avô arrumar. E eu ficava na oficina à tarde. E eu sempre gostei de carro, ficava louco o carro. E aí eu perguntei, isso foi marcante isso. Ô vô, mas de quem que é esse carro bonito? Vão, isso daí é do Dr. Luiz. Você precisa estudar para ser igual. Mesmo? Verdade. É verídico. Você precisa estudar para ser igual ao Dr. Luiz, senão você vai ficar igual o vô aqui, sujo de graça. E o meu avô, dentro da profissão, era uma pessoa que tinha uma ampla conhecimento de vida e da forma dele simples. E hoje eu vejo o quanto ele me ensinava essas coisas. Sim. E quanto eu aprendi, essa que você falou, e isso foi muito importante, o lidar com todo mundo, o quanto ser simples isso. Às vezes é muito. Verdade. Não é? E aí comecei a estudar e pus que eu precisava ser médico. E eu estudava num colégio muito bom em São Paulo, porque eu tinha bolsa. Minha mãe era professora. Sim. E eu estudava num colégio chamado Agustiniano Mendes, um colégio espetacular. E isso permitiu que eu entrasse direto na faculdade. Entrei com 17 anos. Olha. Entrei sem cursinho, entrei na PUC de São Paulo, com o curso de medicina em Sorocaba, né, que é uma faculdade tradicional. E entrei com 17, 23 anos me formei. E aí com 23 anos fui fazer a residência na Unicamp. Consegui passar na Unicamp na residência e fiz 2 residências. Fiz medicina interna e dentro da medicina interna, que eu queria ser clínico, e aí eu conheci a nefrologia. E por ser uma doença que mexe com todos os órgãos, e os pacientes eram graves, eu gostava disso. Empolguei e acabei fazendo nefro. E aí, João, fiz nefro lá, fiz 5 anos de residência, aí eu terminei a residência e tinha um colega em Campinas, trabalhava aqui em Bragança, e me chamou para conhecer aqui a Santa Casa. Falou, não,
Você vai lá para uma cidade chama Bragança Paulista. Conhecia, claro, o Bragantino estava no auge agora de novo, novamente, graças a Deus. E falei, não, tem Bragantino, time e tal, não, vamos conhecer lá. E aí vim Bragança. Vim na Santa Casa. Santa Casa passava um período difícil, né? E estava com algumas dificuldades financeiras, as coisas quebradas. Então, trabalhava quase de graça. Quase de graça. Então, assim, eu cheguei, olhei o hospital, falei, mas acho que eu não vou ficar. Estava fazendo transplante, imagina, há 25 anos atrás, transplante de rim era o auge. Sim. E eu era da equipe de transplante lá, tal. Eu falei assim, eu não acho que eu não vou ficar. Aí eu fui no caminho, João, aquelas coisas que acontecem por Deus, graças a Deus. Eu fui no caminho, falei, mas será que um desafio, uma cidade bonita, tal, precisa, uma cidade que tem tudo para eu crescer, né? Falei, vou aceitar isso. E aí, estou aqui até hoje. Veio para Bragança. Agora, o Antônio, e assim, você, dentro da Nefro, você, claro, aprofundou e muitos pacientes, etc. A nefrologia caminhou, e desde que você chegou aqui e até agora, ela caminha assim numa evolução muito grande, verdade? Evoluiu, mas se você perguntar para mim, entre a cardiologia e a nefrologia, a cardiologia evoluiu muito mais. Muito mais, Muito mais. Por quê? É claro que hoje a gente tem máquinas que podem ser portátil, você tem capilares melhores, mas o princípio da hemodiálise continua o mesmo, tá? Então mudou pouco. O que mudou foi o transplante, porque você tem drogas mais modernas que garante uma imunossupressão com menos risco para o paciente. Mas eu acho que a gente tem de evoluir aí com essa parte de agora de órgãos artificiais, dessa questão que vai acontecer, de você desenvolver essa parte de biotecnologia, né? E eu acho que isso vai evoluir bastante. Mas assim, em termos de doenças, e aí sim, a gente consegue controlar algumas doenças crônicas melhor do que antes, porque os medicamentos são muito melhores. Então, você controla um diabetes melhor, você controla a hipertensão melhor, então você evita que essas pessoas virem renal crônico. Mas tem um outro problema também. Ao mesmo tempo que a gente controla essas doenças, a população vai ficando muito idosa. Então, números de pacientes com insuficiência renal e em diálise vem subindo progressivamente, tanto no Brasil como no mundo. Então, quando a gente cuida melhor do paciente, quando você permite que ele fique vivo mais tempo, sendo hipertenso, sendo diabético, tendo uma insuficiência cardíaca grave, ele acaba virando renal crônico. Agora, mas inexoravelmente, todas as pessoas ao longo da vida podem desencadear uma insuficiência renal ou não? É um grupo que tem comorbidade. Sim, tem razão. Não é ou ficar idoso, a pergunta tem sentido que às vezes a impressão que fala, nossa, eu vou ficar com 100 anos, eu vou virar renal crônico. Não é isso. É claro que se você tem hipertensão, se você for diabético, se você tem uma dislipidemia mais grave, se você tem uma doença endotelial, tá? O que é endotélio? Endotélio é uma alteração que a gente tem que dá uma atividade inflamatória no corpo inteiro, seja no sistema nervoso central, seja nos grandes vasos, pequenos vasos. Isso favorece o risco de você desenvolver uma doença renal crônica. É claro, existem as doenças autoimunes, existem as doenças genéticas, existem as infecções crônicas, que hoje é menos comum de acontecer, de levar. Eu acho que hoje, o mais comum hoje é o paciente diabético virar renal crônico. Renal crônico. Bom, isso tudo tem a ver, que eu perguntei isso tudo da nefrologia, para fazer essa pergunta, porque nós estamos querendo conhecer o doutor Antônio Ricardo. O seguinte, dentro lá da Unicamp, teve algum professor que te influenciou, falando, olha, o renal crônico, você tem que ter um carinho com ele na máquina, tem que ter uma abordagem, você que tem pós em doenças aí de ordem emocional, mental. Teve algum professor que te influenciou ou não? Você mesmo lá é que sinalizou isso para você mesmo? Não, você sabe, João, como que o mundo é pequeno. E essa história caiu como uma luva. Quem que era o chefe da nefrologia da Unicamp era o Dr. Gentil, que é bragantino. É irmão
aqui de um colega nosso, Dr. César, que é pediatra, a família inteira de Bragança, e o Dr. Gentil Bragantino fez a faculdade na Escola Paulista de Medicina e virou professor da Unicamp. E ele foi uma influência muito grande. E olha como o mundo é pequeno naquela época, e o Gentil na época também foi uma das pessoas que falou, não, vá para Bragança, eu sou bragantino, minha mãe mora lá. Inclusive a mãe dele faleceu faz uns 2 meses, eu até acompanhei ela até o final da vida dela, fui no dia junto com o César lá na casa dela, sim, morreu com 96 anos agora. Sim. O Dr. Gentil infelizmente faleceu, ele tinha há uns 7, 8 anos atrás, ele tinha um problema pulmonar crônico, acabou falecendo, mas foi ele que mostrou isso pra gente. Então, como Bragança indiretamente estava na minha vida, né? E o que eu aprendi com o tempo? Que a gente precisa tratar a pessoa, o ser humano. Então, se eu vou tratar o seu José ele é pedreiro, o seu José, ele tem os filhos que são assim, a filha dele dá um pouquinho de problema para ele, tem um outro filho que mexeu com droga. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ele vai me procurar, que ele está com a pressão alta, ele está com o diabetes alto, eu tenho de entender essa história de vida, João. Verdade. E o momento que ele está vivendo, para eu poder tratar ele de uma forma adequada, eu tenho de tratar o seu José, não é o diabetes dele, nem a pressão. Verdade. E aí eu vou ter muito mais êxito no tratamento. É claro que os medicamentos são importantes, medicamentos maravilhosos, sim, mas o quanto esses medicamentos vão funcionar se essa parte emocional, essa parte do eu dele não estiver bem? Olha aí, doutor Antônio Ricardo, conhecendo aqui em DDW Person essa figura aí impoluta, uma pessoa aí que ele não só irradia aí a simpatia, etc., mas como também a competência. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. DDW Person, com vocês aqui, doutor Antônio Ricardo. Já já.